Meus queridos irmãos, quando nós somos bem pequenininhos, ainda bebês, a mesa, ela tem um significado, na grande maioria das vezes, de bagunça na hora da refeição. Parece que não importa o que os pais façam, os bebês ou as crianças sempre dão um jeito de tornar a hora da refeição uma grande bagunça. À medida que a gente vai crescendo, se tornando mais jovenzinho, entrando na adolescência, geralmente a mesa tem o aspecto de estudo. É onde você para fazer o trabalho de casa, é onde você realiza os projetos da escola. E à medida que a gente vai crescendo, entra no mercado de trabalho, a gente se depara com uma mesa que significa produzir, bater meta, entregar o trabalho do dia a dia, participar de entrevistas de emprego. Se você já passou pela carreira de vendas, que é de onde eu vim, mesa significa negociação, acordo. Mas à medida que você vai ficando mais velho, aí você passa a ter os seus filhos, mesa também significa local de aprendizado, de conversas difíceis. Muitas vezes daquele puxão de orelha, muitas vezes da bronca que dói mais no pai e na mãe do que no filho. A gente ora para Deus para que à medida que a idade vá passando, a mesa também nunca deixe de se tornar o lugar onde a família se reúne. Muitas vezes fica só para aquele almoço de domingo. E sempre tem aqueles na família que gostariam que isso se repetisse muito mais vezes. Mas também tem aqueles parentes que a gente, no nosso coraçãozinho, pede para Deus que só apareça na mesa do final do ano. Porque a gente sabe que vai dar problema. Meus irmãos, ao longo da vida, a gente passa por muitas mesas. E a mesa, ela vai significando coisas diferentes ao longo da nossa jornada. E na noite de hoje eu quero compartilhar com você quais são as mesas que os discípulos de Jesus aprenderam a passar. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos passar por essas mesas também. E a primeira mesa que eu quero convidar você a visitar hoje é a mesa da confissão de pecados. Vou pedir para você abrir tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 29 ao versículo 32. Lucas, capítulo 5, versículos 29 a 32. Lucas 5, 29 a 32. E a palavra de Deus diz assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Qual que é o contexto onde se dá essa passagem? Levi, que também aparece em nossas Bíblias como Mateus, Levi era publicano e era considerado um pecador para grande parte dos judeus daquela época, mas não só pecador, mas um grande traidor do povo de Deus, porque o cobrador de impostos, ele representava o pior do que havia no povo judeu, a pior espécie de judeu
que havia na época, porque ele era aquele judeu que, a serviço de Roma, subjugava o seu povo. E quando Jesus chama Mateus, e Mateus atende o chamado de Jesus, Mateus resolve dar um banquete em sua casa e convida o novo mestre para esse banquete. Mas o mestre não vem sozinho. Junto com o mestre, vêm outros pecadores, assim como Mateus. Mas não vêm só os pecadores, também vêm aqueles que eram conhecidos como os mestres da lei e os fariseus. E quando Jesus entra na casa de Levi ou de Mateus, ele encontra exatamente isso, uma mesa cheia de pecadores. E aí os fariseus reclamam com Jesus. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. E o que essa passagem de Mateus, nessa primeira mesa, que é a mesa da confissão de pecados, nos mostra? Ela nos mostra que ninguém pode seguir a Cristo sem antes sentar-se à mesa do arrependimento dos pecados. A porta do discipulado, ela não é uma porta da justiça própria, ela é uma porta da nossa confissão dos pecados. Antes da mesa da comunhão, existe uma mesa chamada mesa da contrição, ou a mesa da confissão dos pecados. A mesa de Jesus, ela não é frequentada por pessoas perfeitas. A mesa de Jesus, ela é frequentada por pessoas transformadas. Olha que bacana alguns exemplos. Levi ou Mateus senta-se à mesa como publicano, mas levanta como discípulo. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana senta à mesa como sedenta e vazia. E a vida dela mostrava essa busca de algo que ela não havia encontrado. E ela se levanta como testemunha de Cristo para a sua cidade. A gente vai lembrar que Zaqueu senta à mesa como explorador e o chefe dos cobradores de impostos. Mas ele levanta dessa mesa como restaurador da sua casa em Cristo Jesus. O ladrão senta-se à mesa da misericórdia como um condenado no pior tipo de morte que havia naquela época. A gente tem o hábito de chamá-lo de o ladrão, mas a verdade é que a crucificação não era uma pena para ladrões, era uma pena para pessoas piores do que ladrões. E aquele conhecido como ladrão senta-se àquela mesa da cruz como um pecador, mas ele se levanta dela com a promessa do paraíso. Todos aqueles que sentaram na mesa de Jesus como pecadores se levantaram dessa mesa, tendo a graça de Deus alcançada pela confissão do seu pecado, pela regeneração da sua vida através do Santo Espírito de Deus. Porque a verdade é que ninguém se assenta verdadeiramente à mesa de Jesus e permanece o mesmo. Lá no Salmo 51, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Todo pecador é bem-vindo à mesa de Jesus. E todo pecador que se assenta à mesa de Jesus e confessa os seus pecados com o coração quebrantado e contrito, com o arrependimento verdadeiro, levanta dessa mesa regenerado. E quando você começa a caminhar com Jesus após essa regeneração, você passa a ter acesso à segunda mesa de Jesus. E a segunda mesa de Jesus é a mesa que a gente conhece como a mesa do conhecimento da palavra. Vou pedir para você abrir tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 7. Evangelho de Lucas,
capítulo 14, versículo 7. E esse versículo um tanto curto da palavra de Deus nos diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Vamos entender o contexto dessa passagem? O contexto dessa passagem diz que num sábado, Jesus entra na casa de um dos principais fariseus para comer pão. E o texto continua dizendo que diante deles, ali naquele recinto, havia um homem que a Bíblia chama de hidrópico. E é uma palavra que não faz parte do nosso dia a dia. A gente percebe que é uma doença, a gente percebe que é uma enfermidade, mas ela não é próxima do nosso dia a dia, pelo menos não é para mim, talvez não seja para você também. Mas se a gente fosse adaptar a nossa época, hidrópico era aquele que sofria de hidropsia. E a hidropsia é um inchaço excessivo dos membros. Hoje se sabe que isso acontece por problemas cardíacos ou problemas renais. E era isso que aquele homem sofria. E aí Jesus, dirigindo-se aos mestres da lei e os fariseus que estavam no local, ele faz a seguinte pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, não respondem à pergunta de Jesus. E Jesus, tomando aquele homem, o cura e o despediu. E aí Jesus confronta os mestres da lei e os fariseus, dizendo: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E é nesse contexto que a gente entra no versículo 7, que é o versículo que vai dizer que aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, começam a procurar os melhores lugares da mesa para poder sentar. E aí Jesus conta duas parábolas naquele momento. Uma parábola conhecida como a parábola dos primeiros lugares, onde ele diz que quando você vai numa festa, não é correto você procurar o melhor lugar. É correto você esperar que convidem você para o melhor lugar, para não acontecer que você, buscando o melhor lugar, seja convidado a mudar para um lugar pior. Seria melhor você sentar no lugar pior e aguardar que o dono da festa convidasse você para um lugar mais ilustre. E depois ele conta uma segunda parábola, por sinal, que nosso pastor já pregou aqui recentemente, que é a parábola da grande ceia, que conta a história daquele banquete, que os convidados se negam a comparecer e o dono da festa peça que saia pelas ruas, convidando aqueles que seriam recusados por aquela sociedade. Se a gente parar para pensar bem, o que Jesus está fazendo nesse momento? O que Jesus está fazendo nesse momento, naquela reunião, sentado àquela mesa, Jesus está pregando a verdadeira palavra de Deus para aquelas pessoas. E por que a verdadeira palavra de Deus? Porque os fariseus haviam deturpado a verdade de Deus. Os mandamentos, a palavra de Deus havia sido distorcida por centenas de anos. Na busca por uma religiosidade mais pura, por uma religiosidade infalível, os mestres da lei, os fariseus, impunham sobre o povo um fardo que era pesado demais para se carregar. E é interessante que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, assim, um termo que ele se tornou um pouco confuso no nosso meio, mas ele é muito famoso, que é a letra mata e o espírito vivifica. E muitos usaram e ainda usam essa expressão para dizer que quem aprofunda no conhecimento da palavra, quem estuda teologia, quem vai para o seminário, quem lê os comentários bíblicos, essas pessoas muitas vezes estão endurecendo o seu coração com a religiosidade, esfriando a sua espiritualidade. Mas, na verdade, o que Paulo está fazendo é confrontando esse mesmo pensamento adaptado àquela igreja. Os fariseus conheciam a letra da lei.
E eles sabiam discutir o sábado como ninguém, mas o que eles não sabiam discutir era a verdade da palavra que dizia que mais importante do que a preocupação com a pureza do sábado era a misericórdia de Deus, porque Jesus era o Senhor do sábado. E Jesus diz que o sábado foi criado para o homem, não o homem foi criado para o sábado. O que Jesus está fazendo sentado àquela mesa é ensinando a verdade da palavra. Jesus não despreza a lei, ele não está desprezando a palavra que veio antes. Ao contrário, ele está revelando o verdadeiro significado que a palavra de Deus tinha. E ele nos mostra que o mero conhecimento externo dessa palavra, o simples conhecimento intelectual das verdades de Deus, na verdade, ao longo do tempo, produz orgulho e não salvação. Mas quando o Espírito nos conduz à verdade de Cristo, a gente passa a compreender a lei de Deus, a palavra de Deus na sua plenitude. E ela se torna instrumento de vida e de santificação. E como a gente evita esse mesmo equívoco nos dias de hoje? Bom, nos dias de hoje, a nossa lei de Deus é a palavra de Deus, a palavra revelada na Bíblia Sagrada. E o conhecimento apenas intelectual dessa verdade, ela pode nos aprisionar, tanto quanto o seu desconhecimento. Não há conhecimento da palavra de Deus sem conhecimento da verdade do Evangelho. E o que é o conhecimento da verdade do Evangelho? Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse homem que Deus criou pecou contra a santidade de Deus. E a partir do pecado dele, todos nós nascemos em pecado. E nós não temos condições de buscar a Deus pelas nossas próprias forças, pois a palavra de Deus diz que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E como esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, nos amou antes de nós amarmos Ele, Ele encarnou, se fez carne, habitou entre nós e entregou voluntariamente a sua vida naquela cruz. Ressuscitou no terceiro dia. E pela obra de Cristo, hoje nós temos um Deus que tem um corpo glorificado e habita os céus, sentado à destra de Deus Pai, e governa e governará pelos séculos dos séculos. Amém? Essa é a verdade do Evangelho. Não há conhecimento intelectual da palavra que possa substituir a verdade do Evangelho. Meu irmão, você não está sentado aqui hoje porque você, pelo seu próprio mérito, entendeu algo na palavra de Deus que ninguém entendeu, ou que outra pessoa que você conhecia não foi capaz de entender. Você não está sentado aqui porque você sabe algo da palavra de Deus que outras pessoas que não estão aqui não sabem. Você não está aqui porque você estuda a palavra de Deus por décadas e décadas. Você está sentado aqui porque Deus foi misericordioso com você, quando nada em você merecia essa misericórdia. E Ele fez isso por um único motivo, porque Ele escolheu amar você antes que você o amasse. E você só continua sentado aqui até hoje, porque Ele continua derramando a graça dEle sobre você e sobre a sua vida, ainda que você continue não merecendo, ainda que você não mereça pelo resto da sua vida. Essa é a graça salvífica de Deus sobre cada um de nós, porque Ele escolheu nos amar antes que nós pudéssemos ter conhecimento sobre Ele. E é justamente esse amor que nos dá acesso à terceira mesa de Jesus. E a terceira mesa chama-se a mesa da nova aliança. Vou pedir para você abrir tua Bíblia no Evangelho de Lucas novamente. Agora no capítulo 22, faremos a leitura do versículo 19
até o versículo 20. Lucas 22, 19 e 20. E a palavra de Deus nos conduz assim. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Essa mesa que está sendo relatada nesses 2 versículos que nós lemos, ela aponta para aquilo que aconteceria no dia seguinte. Mas não só aquela mesa aponta para isso, mas toda a palavra de Deus apontava para aquele momento e apontava para o que aconteceria no dia seguinte, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Em Gênesis 3,15 diz que tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Este texto está apontando para esta mesa e para o que aconteceria no dia seguinte. Em Gênesis 22, Abraão declara: Deus proverá para si um cordeiro. Êxodo capítulo 12, o sangue do cordeiro livra o povo da morte. Quando você lê o livro de Levítico, você entende que cada animal morto naquele sistema sacrificial apontava para um derramamento de sangue para a remissão de pecados. Apontava para esta mesa e para o que aconteceria no dia seguinte. No capítulo 21 de Números, a gente vê a serpente de bronze sendo levantada no deserto e todo aquele que olhava para a serpente no madeiro era curado e sobrevivia. No Salmo 22, por sinal, salmo messiânico, diz: Transpassaram-me as mãos e os pés, repartam entre si as minhas vestes. Capítulo 53 de Isaías, foi transpassado pelas nossas transgressões. Jeremias capítulo 11, eu era como um manso cordeiro levado ao matadouro. Daniel 9, será morto ungido. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro do enorme peixe que o engole. Jesus cita a passagem de Jonas para dizer que o mesmo aconteceria com o Filho do Homem. Zacarias 13, o pastor é ferido. Malaquias 3, o Senhor vem ao seu templo para realizar a obra da redenção. Todos esses textos apontavam para aquilo que aconteceria no dia seguinte daquela mesa, a obra do Cordeiro de Deus naquela cruz. E qual a relação dessa mesa que nós teremos hoje com o que aconteceu naquela cruz? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, diz: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Meus irmãos, não é possível ter comunhão com o nosso Senhor Jesus sem que você participe da mesa do Senhor. Sentar à mesa da nova aliança é ter parte na obra redentora de Cristo Jesus. É participar da sua morte para a remissão de pecados, é participar da ressurreição que nos garante vida eterna. Acima de tudo, é compreender quem realmente pagou o preço e quem realmente e verdadeiramente é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, que é Cristo Jesus. É aquele que pagou o preço para cada um de nós estarmos sentados hoje nesse banco, participando dessa mesa.
lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 5. Vou pedir para você abrir, para que possamos fazer a leitura juntos. Você me acompanha daí e eu faço a leitura daqui. Romanos 6, versículo 3 a 5. A palavra de Deus diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Essa mesa que nós participaremos e sentaremos daqui a pouco, ela não é, meus irmãos, apenas uma lembrança daquela mesa do versículo de Lucas. Através dessa mesa que nós sentaremos hoje, nosso Deus Pai comunica a sua graça para cada um de nós. Através dessa mesa, nós temos comunhão com a morte de Cristo, mortificando os nossos pecados, e nós temos comunhão na ressurreição de Cristo, para desfrutarmos da vida eterna. Aquela foi a última ceia em que Cristo se fez fisicamente presente, mas ele se faz espiritualmente presente na mesa de hoje. E haverá uma mesa futura, onde nós voltaremos a desfrutar da presença física de Cristo Jesus nessa mesa conosco. E essa mesa, que é a nossa quarta mesa, nós chamamos de a mesa da consumação. Vou pedir para você abrir tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Apocalipse 19, 9. E a santa palavra de Deus diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Todas as mesas que nós vimos antes, todas as mesas que passaram por essa pregação, a mesa de Levi, que é a mesa do povo redimido da confissão de pecados, a mesa do jantar com o fariseu, que é o conhecimento da palavra, a mesa da ceia da nova aliança com Cristo Jesus. Todas essas mesas apontam para essa mesa, que são as bodas do Cordeiro, do povo de Deus glorificado em Cristo Jesus. A mesa das bodas do Cordeiro nos mostra como a história da redenção termina. Quando você for lá em 2 Coríntios capítulo 5, a gente vai ver o tribunal de Cristo, mas a história da redenção não termina em um tribunal. Se você for em Apocalipse 19, no versículo 19, você vai ver o campo de batalha do Rei dos Reis. Mas a história da redenção não termina no campo de batalha. Quando você vai para Apocalipse 20, você vê a sentença final de Satanás sendo jogado no lago de fogo e enxofre. Mas a história da redenção não termina numa sentença de condenação. A história da redenção, ela termina em uma mesa. Ela termina num banquete. Ela termina numa grande festa. O mesmo Senhor que naquela mesa da nova aliança, na mesa que nós reproduziremos hoje,
lá na Galileia, sentou e comeu com pecadores, ele será o nosso grande anfitrião dessa grande mesa que nos aguarda no final da história da redenção. Último versículo, vamos lá em Mateus, capítulo 26, versículo 29. Mateus, capítulo 26, versículo 29. E essa é a promessa do nosso Senhor Jesus, dizendo que nos aguarda nessa mesa futura para um banquete com cada um de nós. A palavra de Deus diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O mesmo Senhor que está espiritualmente presente conosco aqui na mesa de hoje, agora, participando dessa comunhão, nos dando o privilégio de participar dessa comunhão com Ele, nos prometeu que estará fisicamente nessa mesa futura, nos recebendo no reino de nosso Pai. Amém? Vamos orar? Pai querido, nosso Deus eterno, somos gratos, Pai, pela pregação da Tua palavra nessa noite. E somos gratos pelo privilégio de participarmos da comunhão contigo nesta mesa, Pai. Que Teu Santo Espírito continue pregando a Tua verdade aos nossos corações e que a vontade e o desejo, Pai, de aprofundarmos ainda mais nossa intimidade, a nossa comunhão contigo, preencha todo o nosso coração, Pai. Que o Senhor sempre nos aceite em Tua mesa. E ansiamos, Pai, pela mesa futura, pela mesa que encontraremos o nosso Senhor Jesus fisicamente, cearemos com Ele, participaremos desse banquete no reino de Deus Pai. Obrigado, Senhor, oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.